Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias em Mateus 4, versículo número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo de número 25. Mateus 4, verso 25. Todos acharam? Amém? Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos nos colocar em tuas mãos nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha falar-nos, ó Pai, nesta hora. Porque a nossa reunião aqui, meu Deus, não é social, não é ocasional. A nossa reunião aqui é devocional, é uma entrega, meu Pai, é uma busca. Meu Deus querido, é algo, meu Deus, voluntário para te adorar, para te servir. Então, em primeiro plano, ó Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois é por isso que aqui nos reunimos para ouvir a sua palavra, para dedicar um tempo, ó Pai, que é o mínimo possível ao Senhor, deveria ser muito mais, mas aqui estamos para te bendizer e para te adorar. Então, Espírito Santo, conduz este momento de palavra, que o Senhor, ó Santo Espírito de Deus, possa falar profundamente aos nossos ouvidos, ao nosso espírito, que quebrem-se toda cadeia, toda barreira. Meu Deus, nós pomos por terra todo o raciocínio, toda obra, Pai, maligna do homem, caia por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, venha nos enquadrar na tua vontade, na tua palavra e no teu querer, pois queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Então venha falar conosco, ó Santo Espírito. Esta é a nossa oração. Clamamos, ó Deus, dirige esta hora em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós encontramos nessa passagem um grupo, ou pelo menos a determinação e direção de seguidores de Jesus, as quais se enquadram e que se caracterizam como multidão. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz o seguinte, que uma grande multidão o seguia, seguindo grande multidão da Galileia, de Decápolis, que eram 10 cidades unidas, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, aonde Jesus estava, sempre nós falamos, a multidão ia junto. As pessoas se reuniam e andavam com ele. Então nós podemos colocar que este é um primeiro grupo, ou uma classe, que ainda existe hoje, que seguem Jesus, que estão atrás de Jesus, que permanecem buscando, que estão andando com ele, que vão aonde ele vai, que estão a ouvir, que estão a sentir, que estão a buscar, que estão a segui-lo. Mas este povo é classificado como multidão, e essa multidão traz algumas características não boas, características que realmente fazem com que nós venhamos pensar de qual é a maneira que nós estamos seguindo a Jesus, porque não basta simplesmente dizer eu sigo a Jesus. Existem algumas diferenças que nós iremos ver nessa noite, que irá nos qualificar de qual tipo de seguidor nós somos. Que seguidor realmente nós somos de Jesus? Quais são as características daqueles que seguem a Jesus? E quais são as diretrizes para aquele seguidor que Jesus realmente espera de nós? Então nós vemos que essa multidão seguia Jesus por todos os lugares e por onde quer que ele ia, eles iam buscando ao Senhor. Porém, todavia, a primeira característica desses seguidores eram pessoas que iam porque os outros iam também, ou seja, eram pessoas sem compromisso. E essa é a pior classe, a classe da multidão é a pior classe, que vai no embalo, vai no oba-oba, vai porque a mãe vai porque o pai manda, vai porque o tio foi, vai porque o amigo foi, vai porque alguém chamou, vai porque eu achei legal. Vamos lá, que vai ter um evento, vamos, então vamos. É a multidão do vamos, quem vai junto, vai porque ele está em um momento de entusiasmo. É a multidão, isso é muito mal.
isso é perigoso. Nós vamos vendo que dentro dessa classe de pessoas, essa grande multidão seguia Jesus porque as outras pessoas iam, ou eram pessoas sem compromisso com Deus, porque seguir de longe é muito fácil. Seguir espectador, sendo apenas uma pessoa que está olhando, avaliando, analisando, olhando de longe, sem querer misturar, sem querer se embaraçar com aquilo, sem querer sofrer, porque é muito fácil chegar em uma festa. O difícil é organizar a festa, sim ou não? É fácil chegar em algo que está pronto, é fácil, muito bom ir lá comer um quitute, um brigadeiro, um olho de sogra, não sei porque deram esse nome, para a sogra ficar sem olho talvez, eu não sei, mas enfim, é fácil ir lá e comer, mas não é fácil arrumar depois nem antes. E Jesus tinha essa característica, quando ele ia, era uma grande festa, o pessoal queria participar da festa, mas esses aí não queriam se envolver. Então nós vemos essas pessoas envolvidas com essa multidão, são aqueles que devido aos grandes milagres que ele fazia, então estavam lá. Abra sua Bíblia em Mateus 15, no verso número 31, dentro dessa classe, ou desse grupo, se destacam dentro da multidão, os que seguem e que vão, além de ir porque os outros vão, que pode ser o caso de um namorado, de um marido, de um amigo, de um parente, não tem compromisso nenhum. Mateus 15, 31, nós temos o subgrupo daqueles que estão seguindo Jesus, simplesmente por causa dos seus milagres. Mateus 15, no versículo de número 31, diz o seguinte: de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, glorificavam a Deus de Israel. Então veja, era muito interessante, não é? Algo fantástico, eles iam e buscavam porque eles viam algo extraordinário. A multidão é enquadrada dos curiosos. A multidão é pelos aqueles que têm a curiosidade ou querem ver algo que é, entre aspas, extraordinário. A multidão é sem compromisso. Então veja aí, João, versículo 6, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 2. Evangelho de João 6, verso 2. A grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então veja, por que seguia a multidão? A multidão seguia porque eles viam, porque eles contemplavam, porque eles estavam, na verdade, seguindo devido aos milagres, ou esperando uma cura, ou esperando algo nesse sentido. A multidão, não queira ser multidão, não queira estar enquadrado na multidão, que só está seguindo Jesus descomprometidamente, que só segue Jesus porque os outros vão, porque os outros estão, ou porque querem ver milagres. Porque a multidão é a primeira classe, e a classe daqueles mais descomprometidos, e você vai ver ao término que é a classe mais perniciosa que Jesus conheceu. A multidão é negativa, a multidão é mal, a multidão é perniciosa, a multidão ela é interesseira. Abra aí em João 6, no verso número 26, e você vai ver que a multidão ela é movida por interesses. João 6, no verso número 26, Jesus olha para a multidão e dá a resposta: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Ou seja, o interesse deles era seguir Jesus, para que eles ainda comessem mais, para que eles tivessem mais benefício, para que eles tivessem ainda mais bênção, para que eles tivessem mais suprimentos daquilo que lhe era necessário. A multidão é interesseira, a multidão quer ver milagres. Se não há movimentação de milagres, não está prestando. Segue porque tem interesse de arrancar algo de Deus. Não é por serviço, não é por entrega, não é por amor, não é por altruísmo que se faz algo, mas é por interesse. Então, se isso me interessa, eu faço.
Se isso me dá benefício, eu vou. Se isso é leve para mim, é tranquilo, eu estou dentro. Mas se começa a pôr um pouco mais de pressão na embreagem, então a coisa já vai ficando mais difícil para que eu possa permanecer. A multidão é alguém que vive por meios de interesses, que não assume compromisso, que a ligação é muito rasa, que a ligação é muito medíocre, porque, irmãos, a mediocridade é ligada à mornidão, e o morno faz sempre tudo mais ou menos. Não seja assim. Não procure estar no meio da multidão, porque a multidão é interesseira e só faz as coisas para Deus por interesse. Infelizmente, a multidão também são aqueles discípulos que não assumem o seu cristianismo. E isso talvez seja uma das coisas mais terríveis para Deus. É como alguém que está namorando uma menina, e a menina sempre que passa perto de um amigo, abaixa aí. Ué, mas espera um pouquinho, abaixa aí. Não quero que te veja. Ué, mas por quê? Ou vice-versa. O cara está no carro, está namorando a menina, vai passar perto de uns amigos ou alguém. Abaixa aí. Mas por quê? Não, por enquanto é melhor assim. Você está namorando 1 ano, 2 anos, quer noivar. Noivar, você é louco, está doido, rapaz. Quero conhecer teus pais. Meus pais, você é louco, rapaz. Depois de 15 anos de namoro, eu vou lá levar você na rua de casa. Não assume um compromisso. Não assume o namoro. Não assume o noivado. Não assume a pessoa. Não assume. Isso é triste. Isso marca uma falta de compromisso absoluto. Isso marca uma falta de amor, de inteireza de coração. E Jesus, dentro da multidão, tinha esses aí, que eram aqueles que, mesmo sendo discípulos, não se entregavam. Abra aí João 3, verso 1 e verso 2. E você vai ver que este homem tinha desejo de ser, e acaba por ser discípulo, mas não o assume. João capítulo 3, no versículo de número 1 e versículo de número 2, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Veja, Nicodemos é alguém que busca Jesus, ele quer estar, quer fazer parte, mas nós vemos uma característica em João capítulo 19, verso 38, que é a característica de alguém que não assume. Então é classificado como multidão, embora ele tenha um desfecho final diferente depois, mas nós vamos nos ater aqui. João 19, no versículo de número 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de quem? Mas em misericórdia, em oculto. Tem os crentes, irmãos, agente secreto. O cara trabalha a vida inteira, vive a vida inteira, se forma, um colégio a vida inteira, mora num bairro a vida toda, e ninguém sabe que ele serve a Jesus. Pelo contrário, às vezes olha e diz: eu acho que esse é satanista. Quem olha acha. Estou brincando, não chega a tanto. Mas não é possível. José de Arimateia servia Jesus em oculto. Era um discípulo em oculto. Era um camarada que se escondia, amava Jesus, queria salvação, queria a bênção, queria estar com ele, mas ele servia Jesus em oculto. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque suas ações não falam, a sua palavra não é proferida com palavra de sabedoria, ele não prega o evangelho, ele tem vergonha de tudo que se faz referência a Jesus. Tem vergonha de pôr uma Bíblia na estante, tem vergonha de pôr um adesivo no carro, tem vergonha de pôr uma camiseta de Jesus, tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de aborrecer o mal, tudo ele se cala. Ninguém sabe que ele é um cristão, porque ele se envergonha, não tem coragem de pregar o evangelho para as pessoas que estão indo para o inferno. É um discípulo em oculto. Isso não é no oculto, tá, irmãos? É em oculto. Mas pode ser que esteja no culto, mas ele é um discípulo em oculto. É um problema sério. Não assume publicamente a sua profissão de fé. Agora veja qual é o grande problema de ser um seguidor de Jesus na multidão. Abra sua Bíblia em nome de Jesus aí, em Lucas 23, no verso de número 18. A multidão tem uma característica muito ruim. Além de serem pessoas que não assumem ao Senhor, que vão porque outros vão, que são movidos por milagres ou por interesses, que não assumem o Senhor publicamente, é a multidão que infelizmente faz o grande papel de juízo da sentença do nosso Senhor. 23 no verso número 18, diz assim: toda a
multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos a Barrabás. É a multidão que começou a preferir o mal e o errado que o certo. É a multidão que seguiu e viu a multiplicação, é a multidão que recebeu a bênção, que viu os paralíticos andando, que viu os cegos vendo, que viu os surdos ouvindo, que viram os coxos com suas pernas, né, andando. Foi essa multidão aí que, quando Jesus estava para crucificar na Páscoa, tinha Barrabás e Jesus, porque na época da Páscoa eles davam um indulto ou o benefício a um dos bandidos ou um dos acusados. Então eles estavam lá que Barrabás verdadeiramente tinha afrontado, tinha matado, tinha violentado, tinha feito tudo de errado. Barrabás era bandido. E aí, diante da multidão, ele fala assim: olha, é Páscoa, então eu vou dar a vocês aqui o benefício de você escolher quem é que eu solte. Pode soltar o bandido, prende Jesus. A multidão, irmãos, da palavra correta e cotidiana, a multidão é traíra. A multidão é traíra. A multidão trai. A multidão é interesses próprios. A multidão é egoísta. A multidão é arbitrária, ela é contrária, ela é opositora. Todavia, que se tem algum benefício para ela no reino de Deus, então ela extrai para si. Mas se há algum problema, alguma luta, alguma prova, então ela é contrária. E logo manda crucificar. Quem somos nós dentro dos grupos? Somos multidões? Estamos servindo a Jesus por interesse? Estamos servindo a Jesus porque quero ver milagres? Porque o meu marido vai, minha esposa vai, porque meu filho vai, porque minha mãe vai? Estou servindo a Jesus porque eu tenho interesse de alguma cura, de alguma coisa? Quantos são aqueles que recebem algo de Deus e Deus abre as portas dos céus e o abençoa, as pessoas, fui. Quantos são aqueles que vivem um discípulo oculto, como era José de Arimateia, em oculto vive e diz que é do Senhor, mas não o assume? É a coisa mais horrorosa que tem. Ô rapaz, está indo na igreja? Não, só fui uma vez. Ô rapaz, estou sabendo que você está indo na igreja. Não, mas não é, não, só vou de vez em quando, lá porque me convidaram. Não, eu vou, graças a Deus. Jesus me alcançou e tem sido uma bênção para a minha vida. Tem medo, a pessoa tem medo. Não conta não. Ó, quietinho. Estaciona o carro e não tem estacionamento aqui, então vou pôr na quadra de cima, para já que nós estamos aqui no Alphaville, para não ver que eu vim à igreja. Irmãos, é absurdo. Não vocês, é óbvio. Nós temos o segundo grupo. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Lucas 10, no versículo de número 1. Lucas 10, verso 1. Amém? Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então nós temos o grupo aqui de 70 pessoas que anunciavam o evangelho do reino de Deus, que se preocupavam com as almas, 70 homens ou 35 grupos de pessoas que foram a regiões diferentes para pregar o evangelho, para levar a salvação do reino, para levar a verdade da cruz, a verdade de Jesus. E esse povo se dissipa e vai pregando o evangelho, a palavra e coisa e tal, de dois em dois vão pregando o evangelho. É um segundo grupo. De multidão, nós estamos aí condensando para 70 pessoas que tinham a preocupação, não com o fim, mas com os meios de como pregar. Hoje existe um grande problema que se chama pragmatismo, que o meio justifica o fim. Isso não é cristianismo. Não é porque dá certo que é certo. Às vezes as pessoas, para pregar o evangelho, ou por exemplo, para trazer pessoas à igreja, começam a fazer, me perdoe a palavra, um saravá cristão. Você já viu um negócio desse? Um saravá cristão, uma macumba santa? Olha, pega o sabonete da bênção, comentei hoje no estudo, um pacotinho de 7 ervas para tomar banho, igreja cristã. Isso é o fim da picada, isso é o pragmatismo. Então o camarada vai lá, atrai pessoas com essa miscigenação, besta, horrorosa, e ele traz pessoas para a igreja. Isso é o pragmatismo, é o meio justificando o fim, que vem pessoas. Então não é porque dá certo que é certo. E esses 70 aqui, eles tinham essa visão. Eram homens valentes e separados que foram pregar o evangelho para que as vidas fossem salvas, para que elas fossem transformadas, para que elas fossem arrebatadas do meio mal de viver e recebessem o evangelho da paz e a palavra do Senhor. Homens e mulheres homens com propósito de realmente levar a visão.
Todavia, no Lucas 10, no versículo de número 17, nós temos aqui uma palavra desses 70, e eles dizem: voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem. Disse-lhe Jesus ainda: eu vi Satanás como raio cair do céu, mas eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos farás dano. Mas não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, por estar os vossos nomes escritos nos céus. Então os 70 vieram todo felizes. Expulsamos demônio que está, não sei o quê, todo feliz. Jesus falou: vocês estão felizes por isso? A tua alegria não deve ser porque os espíritos se submetem, porque eu vi o diabo cair e ser lançado na terra, e eu dei poder a vocês e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, mas a tua alegria não deve ser com que os espíritos se submetam a você, mas a verdadeira alegria deve ser porque o nome de vocês estão escrito nos céus. Amém? Então, mesmo estando no grupo dos 70, ainda corremos um risco. Mateus 7, 22... nós temos uma advertência, mesmo estando aí condensado no grupo de 70, nós temos uma advertência em Mateus 7, no verso de número 22, que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos o que, irmãos? Conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a garantia de estar com Deus, agradando a Deus, não é o fato de eu também ser parte dos 70 e pregar apenas o evangelho. Porque a alegria deles, entre aspas, o êxtase deles era porque eles iam expulsar o demônio e dizia: sai demônio, não sei o que, os demônios submetiam a eles. Então Jesus falou: a tua alegria não deve ser essa, a tua alegria tem que estar com o nome escrito lá nos céus, para que quando eu vier, eu conheça vocês, porque pode correr o risco de que muitos, dizendo-se cristãos, chegarão diante de Deus e Deus diz: olha, filho, para a esquerda. Irmão, de esquerda tudo é ruim, né? Para a esquerda, não, quem é destro é uma benção, mas esquerda já está mostrando que é vermelho, que o trem não está certo, é de esquerda. Para a esquerda é bode, tu vai lá. Para a esquerda: apartai-vos de mim, porque você está praticando o que não é o que eu queria, não te conheço. Então o grupo, ele se condensa, mostra um pouco mais de bênção, um pouco mais de interesse, um pouco mais de desapego, mas ainda está em um grupo de risco tremendo, porque ele pode estar servindo a Deus e vivendo uma euforia de que os espíritos se submetem. E Deus vai, através do seu poderoso nome, o nome de Jesus e o sangue de Jesus, os demônios se submetem, as curas acontecem, e as pessoas podem até mesmo se enganar, achando que porque isso está acontecendo, Deus está aprovando a sua forma de viver e a sua adoração, e às vezes ela pode ser mentirosa e errada. Veja aqui, é claro, Deus está dizendo aí: cuidado, não é porque vocês estão submetendo os diabos, os demônios estão submissos a vocês, que vocês vão aos céus, não. A alegria de vocês deve ser pelo nome de vocês estar escrito no livro da vida. Amém? Aí nós condensamos um pouco mais o grupo, e nós chegamos no grupo de 12 apóstolos, 12 homens separados pelo Senhor, homens diferentes do grupo de 70, diferente do grupo de 70, por quê? Nós não temos o nome dos 70, não há nominação, nós não temos lá, e alguém pode dizer: mas era muito nome. Conversa, você lê genealogia, o começo da criação, ali que vai passando por Moisés, o livro da genealogia em Gênesis, tem mais de 100 nomes, não é por isso, é porque não havia tanta importância, não que Deus deu menos ou mais importância, mas os 70, vamos supor, não eram tão importantes como os 12, porque Jesus um a um chamou, Jesus designou os seus nomes, suas funções. Então nós conseguimos condensar 12 discípulos aos quais o Senhor teve um cuidado maior. Era um grupo que teve o privilégio de andar onde ele andou, de estar com ele, vendo o que ele fez, um grupo que aprendeu diretamente das suas palavras e andou e conviveu com ele durante todo o seu ministério. É algo mais estreito, mais fantástico, mais glorioso. Todavia, ainda temos uma furadinha aí. João 17, 12, não abra, só escute, é onde é determinado que ali no meio deles havia um que era o filho da perdição. Quem era? Judas. Era Judas, era alguém que o trairia,
era alguém que maquinaria algo, era alguém que venderia Jesus, era alguém que venderia aquele amor, venderia a sua caminhada, venderia os seus conceitos, venderia os seus valores. Então nós temos que tomar cuidado, que mesmo condensando, sendo aquele que é chamado pelo nome, ainda se não tomarmos cuidado, ainda podemos cair nessa laçada de sermos homens e mulheres que podemos ser filhos da perdição. Por quê? Por egoísmo? Por querer, as 30 moedinhas de prata? Condensando para dar tempo aí, nós temos um quarto grupo. E esse quarto grupo eu convido você a abrir Lucas 9, no versículo número 28. E aqui já fica mais interessante. Lucas 9, no verso número 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo de número 28. Amém? Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo, repitam aí, Pedro, João e Tiago. Veja, Jesus toma com ele esses 3 discípulos e sobe ao monte a fim de orar. Irmãos, a coisa aqui fica mais estreita. Estreita por quê? Porque esses 3 homens eram homens mais próximos e mais chegados. Jesus não escolheu aleatório. Jesus escolheu esses 3 homens porque havia em Pedro, Tiago e João algo diferente. E eles são privilegiados e veem coisas sobrenaturais, misteriosas, magníficas, aos quais os outros ficaram apenas com vontade de ver. Pedro, Tiago e João subiram ao monte para ver a transfiguração de Jesus, que é algo extraordinário. Como não se bastasse eles vendo Jesus se transfigurar em um ser espiritual, ainda a presença de Elias e de Moisés aparece no monte, e eles veem a conversa. Mas o mais interessante de tudo isso é que você imagina os 12, todos eles lá, ao pé do monte, e aí Jesus fala, Tiago, João, Pedro, comigo, vamos subir. Os outros ficaram, aí rapaz, e aí? Mas por que não te escolheu? Por que não te escolheu? Por que não te escolheu? Porque havia algo diferente naqueles 3. Da multidão, 70, dos 70, 12, dos 12, 3. Então quem nós somos? Nós nos enquadramos em qual grupo? Nós somos seguidores de Jesus por quê? Quais são os nossos objetivos? Será que desses grupos Jesus está nos separando para revelar grandes coisas? Será que Ele está nos mostrando coisas fantásticas e grandiosas? Será que nós somos alguém a qual Ele confia uma coisa tão extraordinária dessa? Existem pessoas que não veem o milagre de Deus, não veem os mistérios de Deus, buscam, querem um monte de prodígios, querem um monte de coisa, vira piroleta, cambalhota, vai orar de ponta cabeça, planta bananeira, cava o buraco, sai do buraco, sobe no buraco, vai para o monte, desce do monte. Não tem nada contra isso. Eu só sei que quando Deus quer mostrar um mistério a você, Ele te seleciona, e lhe mostra, e lhe apresenta, e faz o milagre. Só que isso são coisas para aqueles que são separados, para aqueles que prezam mais, para aqueles que se entregam mais, para aqueles que vivenciam mais as coisas dele. Foram separados porque tinham características diferentes. Foram ver os mistérios e revelações e coisas extraordinárias, porque eram diferentes. Eles tinham algo a mais, eles tinham entrega a mais. Embora a verdade havia neles, o temor humano, porque eles tiveram medo e fugiram quando ele foi crucificado. Mas isso não nos abonam, dormiram, Pedro dorme. Enfim, porque todos temos falha. A Bíblia apresenta em todos os grupos falhas, mas são falhas que são relatados para que a gente saiba que não há total perfeição, mas que há total entrega. É diferente. E estes 3 tinham total entrega, por isso contemplaram e tiveram um privilégio de conhecer Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Parou para pensar o que era isso para um judeu? Conhecer Moisés e conhecer Elias? Aí isso é reencarnação. Que nhanhação, não. Da onde? Primeiro que Elias não morreu. E Moisés sim morreu, não reencarna, ele vem diretamente enviado dos céus para estar em uma visão extraordinária que simbolizava os profetas e a lei na pessoa de Moisés. Fantástico!
Tem gente querendo ter tanta coisa de Deus, mas não é separado por Deus. As coisas extraordinárias do Senhor acontecem para aqueles seguidores de Jesus que estão próximos a Ele, são separados por Ele. Não é porque eu quero algo de Jesus, eu quero, porque eu quero, ai Deus, eu quero uma experiência, E tem gente que acha ruim quando eu digo, senta no gelo, tu vai ter uma experiência. É uma brincadeira, mas é sério. Porque as pessoas não querem servir com integridade, fazem parte da multidão, servem como multidão, são interesseiros, são pessoas ligadas a interesses, a visões, a coisas egoístas, e querem ter experiências com Ele. Jamais. É Ele quem vai te separar e te dar experiências magníficas. Amém, irmãos? Quando Deus quer, chama e fala, vem cá, quer dar uma experiência comigo, vem cá, vem do lado aqui, filho, vamos subir o monte comigo, eu vou te mostrar coisas que ninguém mais pode ver, vou te mostrar porque você é comigo, você é fiel, você é alguém que ora, alguém que busca, luta contra o pecado, luta contra o mal. E aí nós equalizamos e chegamos ao final, que é representado pelo apóstolo João. Então nós vemos que a multidão, infelizmente, na visão de Deus, é um lixo. O grupo dos 70, ok. O grupo dos 12, ok. O grupo dos 3, ok. Mas nós temos um grupo que é melhor ainda. É o grupo de João. É o grupo de um homem só. É óbvio que nós não é grupo, porque é um. Mas qualifica-nos e nos mostra um caminho, uma direção. É óbvio, se estiver no grupo de 70 já é bom. Se estiver dos 12, melhor ainda. Não é? Dos 3, melhor ainda. Mas se estiver no grupo de João, era este homem que na verdade procurou muito mais do que apenas assistir a Jesus e andar com Ele. Ele procurou ter um relacionamento com Jesus. Amém? Muito mais do que andar e conhecer, João buscou ter um relacionamento com Ele. E é por isso que ele tem uma palavra magnífica e fantástica. Em João 13, no verso de número 25, é a única colocação de qualquer afago ou afeto que Jesus tem ou manifesta com um discípulo. João capítulo 13, no verso de número 25. João tinha intimidade com Jesus, ele era do círculo íntimo, ele tinha um relacionamento estreito com Jesus. E diz a Bíblia, reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Irmãos, João tinha a moral de se reclinar ao peito de Jesus e receber um cafuné. Era bom ou não era? Era bom. Era o que tinha moral, ele tinha tanta proximidade de Jesus, que ele poderia se reclinar, Jesus poderia abraçá-lo, podia afagar os seus cabelos, Jesus poderia, João tinha a liberdade de fazer parte do círculo íntimo de Jesus, ao ponto de ser chamado, em João capítulo 21, verso 7, de discípulo amado, ou o discípulo a quem ele ama, mas o discípulo amado, João 21, verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro. Ou seja, a referência entre todos os discípulos era que João era o discípulo a quem Jesus amava. E aí você precisa entender ou buscar, saber quem é você. Multidão, faz parte dos 70, dos 12, dos 3 ou do grupo de João? Quem é você? Como é a sua vida? Como é a sua entrega? Como é a sua busca? Reclama-se muito de que Deus não me ouve, não vejo milagre, não vejo isso, não vejo aquilo, mas talvez se você é multidão na hora do vamos ver, você está dizendo, não, pode crucificar, arrebenta aí, sai correndo, é só interesse, não luta, não batalha pelas coisas de Jesus. Então o que Deus espera de você é justamente isso, que você faça parte, no mínimo, do grupo dos 3 ou do grupo de João, para ele dizer assim, ele é quem o Senhor ama. Amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Que você faça parte do grupo do amado, ou daquele a qual Jesus ama. Que você faça parte daquele a quem Jesus realmente tem por você prazer de lhe abraçar e de trazer você perto do peito e amar você profundamente. Não que não ame os outros, mas é ruim, até estranho dizer, mas Jesus tinha
algo a mais com esses 3 discípulos e principalmente com João, porque eles foram além, eles ousaram mais, eles se entregaram mais, eles buscaram mais, eles serviram mais, e essa é a verdade. Feche os seus olhos nesse momento, e eu quero que você medite: quem eu sou? Multidão? Faço parte dos 70? Faço parte dos 12? Dos 3? Ou de João? Não se turbe o vosso coração. Microfone. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Fecha os teus olhos. Qual grupo você pertence? Se fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos Aleluia. e os guarda, esse é o que me ama. Meu Deus. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Queremos a manifestação de Deus em nossa vida, mas muitas vezes buscamos ser multidão. Somos rasos, fracos, egoístas, mentimos, enganamos-nos a nós mesmos, da maneira que servimos, da maneira que agimos. Queremos ser como multidão, sem compromisso, sem ligação a Ele. Irmãos, não há como ser chamado de discípulo a quem Ele ama, se não houver entrega, se não houver dor e perseguições e lutas. Meu irmão, mas se você chegar a este nível de entrega, não apenas um espectador, alguém que vê, que acompanha, mas na hora que a sua fé é colocada à prova, você diz: não, pode crucificar, não tem nada com isso, eu sou apenas espectador. Você jamais verá o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, jamais. Não busque a Deus por interesse, não busque a Deus porque é algo fácil. Busque a Deus porque você o ama. Busque a Deus porque Ele morreu por você. Busque a Jesus Cristo porque Ele te amou primeiro e te aceitou como você e eu éramos e somos. E o seu amor é sobre a nossa vida. Ele veio para te chamar, para te limpar, para trabalhar em sua vida. Mas Ele espera algo de nós. Ele espera fidelidade, amor, entrega. E é isso que Jesus quer de você nessa noite. Um compromisso. Não seja multidão. Não seja multidão. Não seja multidão. Em um nome de Jesus, fecha os teus olhos. Meu Pai, nós te adoramos nessa noite. Eis aí, ó Pai, algumas classes.
e coisas as quais, ó Pai, erroneamente fazemos. Espírito Santo, és quem conduz as nossas vidas. És Tu, meu Pai, que dirige nossos passos. E é o que nós clamamos nesta noite, ó Pai, nos ajuda a sermos verdadeiros seguidores, que Te adorem em espírito e em verdade, independente da perseguição, da dor, independente da calúnia, da prova, da fogueira, da fornalha, dos leões, da cova. Meu Deus, independente de tudo, nós não queremos ser apenas espectadores, nós queremos seguir o Senhor, andar contigo, viver contigo, ó Pai, para que tenhamos experiências, ó Pai, como Pedro, Tiago e João tiveram, e puderam contemplar o sobrenatural. Meu Deus, queremos estar inseridos no sobrenatural do Senhor, queremos estar inseridos, ó Pai Santo, em Teu coração, em Tua verdade, em Teu querer. Então trabalha em nós, ó Deus, através desta palavra, esta noite, esta madrugada, esta semana, e que venhamos verdadeiramente, ó Pai, ter um espírito manso, quebrantado, porque o espírito quebrantado o Senhor não rejeita. Abençoa-nos, ó Pai, cada vida, cada irmão e cada irmã. Quebra o jugo, quebra o laço, quebra, Pai Santo, toda a cadeia e corrente, para que possamos sair da multidão e andar lado a lado ao Senhor, para que possamos reclinar a nossa cabeça em Teu peito, em Teu ombro, e ter o Teu afago e o Teu carinho. Meu Deus, é a nossa oração nesta noite. Pedimos, ó Deus, nos ajuda, Espírito Santo, a sermos como João foi. É o que nós pedimos, Senhor. Queremos estar próximos de Ti, em o nome de Jesus. E todos digam amém e aplaudam o Senhor teu